Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula do sistema locomotor. Sempre falei para vocês que o sistema locomotor é um sistema um pouco extenso, por isso ele é dividido em outros 3 sistemas, que é o sistema esquelético, o sistema articular e o sistema muscular, que é o qual vamos estudar agora. Estudamos sobre o sistema esquelético, que é composto pelo esqueleto humano, dividido em esqueleto axial e apendicular. Estudamos sobre as articulações, o sistema articular, suas articulações, que são divididas em articulações fibrosas, articulações cartilaginosas, a sinartroses, a anfiartroses e a diartrose, que é a articulação sinovial. E agora vamos estudar sobre o sistema muscular, os músculos, quais são suas funções, como eles são divididos, quais são os tipos, entendeu? E o que são os músculos? Os músculos, eles são órgãos constituídos principalmente pelo tecido muscular, especializado em contrair, e ele também vai realizar movimentos. Geralmente esses movimentos em decorrência à resposta do estímulo nervoso, E eles são estruturas especializadas que vão atuar nas articulações, Como eu sempre falei para vocês, eles trabalham em conjunto. E ele é caracterizado pela capacidade de distensão e contração de suas células. Vão funcionar como uma alavanca, As articulações funcionam como uma alavanca e os músculos vão dar o suporte para essa alavanca, facilitando a movimentação, do corpo. E o tecido muscular, ele vai representar 40 a 50% do peso total do nosso corpo. Então é um dos músculos que vão ser mais constituídos no nosso corpo, E ele é constituído por células altamente especializadas, em realizar a contração. O músculo ele vai estar fazendo esse movimento de contração, Ele é especializado em realizar esse movimento. Ele vai trabalhar para isso, para realizar a contração e o relaxamento, tá ok? Existem 3 tipos de músculos, que é o músculo esquelético, o músculo liso e o músculo cardíaco. Vamos estar falando de cada um deles, das suas funções, tá bom? E graças aos músculos, que a posição do nosso corpo é mantida firme, que o nosso corpo fica nessa posição anatômica. Eles que vão dar essa sustentação, E não sei se em qual aula eu falei pra vocês que o músculo, eles são colados nos ossos, então, porque eles dão essa sustentação para o nosso corpo. E os músculos, eles vão permitir que o sangue flua pelo corpo, Ele vai permitir esse movimento. E eles são responsáveis pelos movimentos respiratórios também, os músculos, e pelos movimentos peristálticos, tá ok? E quais são as propriedades dos músculos? Uma das propriedades do músculo é a contratilidade. Ela designa a capacidade que o músculo tem de se contrair, produzindo uma determinada força. Ela tem também a propriedade de encurtamento e alongamento, Uma das funções dele é contrair. E também uma das propriedades do músculo é a excitabilidade, que é a capacidade de responder a um estímulo, Como alguns músculos vão ser voluntários, outros involuntários. E eles têm a capacidade de responder a esse estímulo que você manda. E a extensibilidade, ela é o estiramento até o seu normal, comprimento em repouso ou para além dele, Eles vão fazer essa contração, vão esticar e vão voltar. E a elasticidade que faz com que depois deles serem estirados, eles retornem da sua maneira, do seu comprimento original em repouso, Eles vão voltar pro tamanho normal que eles são.
Então o músculo tem a função de contrair, isso faz parte dele, é uma propriedade, é a contratilidade e a estabilidade, extensibilidade e elasticidade. Pelo nome é bem fácil de saber, porque o nome ele já vai dizer, né? A contratilidade ele vai designar a capacidade que o músculo ele tem de contrair, né? Já a excitabilidade é a de responder a um estímulo. A extensibilidade, não confunda, é o estiramento até o seu normal comprimento em repouso. E a elasticidade é que depois que eles se estiram, né, eles têm que voltar ao lugar de repouso dele. E é a elasticidade que faz isso, tá ok? E aqui, ó, eu botei os tipos de tecido muscular e a função. Esse slide é bem interessante porque ele já aponta para a função de cada um. E os tipos de tecido muscular são o tecido esquelético, o tecido liso e o tecido cardíaco. O tecido esquelético, ele é fundamental para a nossa movimentação, né? A movimentação do nosso corpo. A manutenção da nossa postura, como falei para vocês, eles que ajudam a manter o nosso corpo na postura, firmes, entendeu? Responsável, o músculo esquelético, ele é também responsável pela nossa respiração. E também responsável pela produção de calor. É no músculo esquelético que vamos produzir calor, né? O calor corporal, e também ele é responsável pela comunicação. Já o liso, ele é responsável pela constrição de órgãos e de vasos. E o cardíaco, né, como já diz o nome, a função dele é o nosso batimento cardíaco. E a nossa musculatura esquelética, né? O sistema muscular esquelético constitui a maior parte da musculatura do nosso corpo. Como eu falei para vocês, ele representa cerca de 40 a 50% do nosso peso total. E essa musculatura que recobre totalmente o esqueleto, está presa aos ossos, ela que é responsável pela movimentação corporal, né? Essa musculatura ela está presa, colada aos nossos ossos. E aqui, ó, o músculo esquelético, ele já vai ter uma contração forte e rápida, descontínua e voluntária. Já o cardíaco, ele vai ter uma contração forte, rápida, já contínua e involuntária. Nós não vamos mandar, vai ser involuntariamente a contração dele. Quanto a do esquelético, vai ser voluntária. E a do músculo liso, ela é uma contração fraca, uma contração lenta e involuntária, entenderam? Os músculos vão ser divididos entre esses três e cada um com a sua característica diferente, né? Que vamos falar de cada uma delas. E agora a gente vai falar sobre o tecido muscular estriado esquelético. O tecido muscular estriado esquelético, ele é um tecido que ele é inervado pelo nosso sistema nervoso central. E como ele se encontra em parte sob controle consciente, ele vai ser um músculo voluntário, porque a gente tem controle sobre ele, diferente do músculo cardíaco, que não temos controle consciente. Por isso que ele é um músculo involuntário. E as contrações desse músculo, do músculo esquelético, elas vão permitir os movimentos dos diversos ossos e cartilagens do esqueleto. Por isso que é o tecido muscular esquelético, que eles vão estar colados aos nossos ossos do esqueleto. E ele vai constituir a maior parte da musculatura dos vertebrados. Essa musculatura, como falei para vocês, ela está presa aos ossos, colada, nos mantendo firme. E essa imagem que eu coloquei aí, rosa, é como o tecido muscular esquelético, ele é visto do microscópio. E ele apresenta essas estrias, né, que é como se fossem faixas transversais regularmente dispostas ao longo de seu comprimento, né? E o músculo estriado esquelético, ele é um pacote, né, de longas fibras musculares. Essas fibras musculares, elas são chamadas de miócitos, que elas vão percorrer, essas fibras vão percorrer o músculo de ponta a ponta. E como eu já falei para vocês, ele vai apresentar uma contração voluntária.
A gente tem um controle consciente, né? A gente tem um controle consciente e é por isso que ela é uma contração voluntária, né? O tecido muscular esquelético. Mais uma vez falando, essa musculatura, ela está ligada, essa musculatura ela está presa aos ossos, entendeu? E é a musculatura, esses músculos estão ligados aos ossos do nosso esqueleto, entendeu? Os nossos ossos, cartilagem. E aqui, como eu falei para vocês, as propriedades do músculo, já falei, né? Que é elasticidade, contratilidade, tonicidade, distensão. Ele possui a propriedade de contração e o tônus, né? O que seria esse tônus muscular? Ele é o estado parcial de contração de um músculo em repouso, né? Os músculos, eles são os motores que permitem as alavancas do esqueleto moverem ou mudar de posição. Que foi que eu falei para vocês, que esse sistema, ele trabalha junto. Ossos, articulações e músculos. E sempre falei para vocês que articulações são como alavancas. E tá aqui, ó. E os músculos vão ser os motores que vão permitir que essa alavanca se mexa, né? Se mova e mude de posição. Por isso que eles trabalham junto. Esqueleto, articulação e músculo. Os músculos eles vão ser os motores para que essas alavancas possam se mover, né? Possam mudar de posição. Espero que tenha ficado bastante claro para vocês. E o tecido muscular liso, né? Ele é um estímulo enviado do sistema nervoso vegetativo. O tecido muscular liso, ele é também chamado de tecido muscular não estriado, porque vocês podem ver em questões de prova, em algumas situações, o tecido com outros nomes. E o tecido muscular liso, ele também é chamado de tecido muscular não estriado ou tecido muscular visceral. E ele é constituído por células mononucleadas e alongadas. Esse músculo, já diferente dos outros, ele vai possuir uma contração fraca e voluntária também, e bastante lenta. E ele é composto por fibras muito menores, contrastando com as fibras musculares esqueléticas, né? O músculo liso, onde é que ele vai ser encontrado, o músculo liso? Ele se encontra principalmente nas paredes de órgãos ocos, tais como trato respiratório, vaso sanguíneo, bexiga, vagina, útero, ele também é encontrado no trato gastrointestinal e entre outros lugares, né? Mas o que vocês precisam saber, o músculo liso, ele já vai possuir uma contração fraca, involuntária e lenta, né? E as células do músculo liso, eles podem também reagir a estímulos vindos de células vizinhas, ou também os hormônios, como os vasodilatadores ou vasoconstrutores. E o músculo cardíaco, né? Ele é o músculo que é o tipo de tecido muscular que forma o coração. É o músculo que vai ser revertido sobre o coração, que também ele é chamado de miocárdio, né? O músculo cardíaco é chamado de miocárdio. É um músculo estriado, porém ele é involuntário. Não conseguimos mandar respostas, né? Ele não consegue, ele é involuntário e é apresentado uma autorritmicidade. E ele é formado por 3 tipos de músculo cardíaco: o músculo atrial, o músculo ventricular e as fibras musculares excitatórias e condutoras. Os músculos, eles são classificados também quanto à disposição das fibras. Por exemplo, temos o músculo reto, que ele é paralelo à linha média. Já o músculo transverso, ele é perpendicular à linha média. E o oblíquo, ele é diagonal à linha média. Um exemplo de músculo reto paralelo à linha média é o exemplo reto abdominal. Já um exemplo do músculo transverso perpendicular à linha média é o transverso abdominal.
E o músculo oblíquo diagonal à linha média, um exemplo é o oblíquo externo, né? São músculos. No ser humano, gente, as paredes do abdômen, elas são formadas e sustentadas em grande parte apenas por músculos. Por isso que eu falo para vocês, função fundamental, sustentação, manter nosso corpo firme. Com exceção, a parte, né, os músculos, as paredes do abdômen são formadas e sustentadas em grande parte apenas por músculos, mas com exceção da parte posterior, onde também existe uma infraestrutura óssea formada por vértebras. Tá ok? E quais são os componentes anatômicos dos músculos estriados, né? Que são aqueles músculo estriado esquelético que ele tá colado aos nossos ossos. A letra A é a ventromuscular. Vocês podem observar na imagem aqui que tem a letra A apontando, né? A ventromuscular. A ventromuscular é a porção contrátil do músculo. Ela é constituída por fibras musculares que vão se contrair, né? Ela é como se fosse a maior parte do músculo, né? Constitui o corpo do músculo. É a porção carnosa, chamada popularmente carne, né? E o tendão? O tendão, ele é um elemento de tecido conjuntivo. Ele vai ser rico em fibras colágenas e que serve para a fixação do ventre em ossos, no tecido subcutâneo e em cápsulas articulares. Possui aspecto morfológico de fitas ou de cilindros. Pense no tendão como se fossem cilindros que se conectam. E a aponeurose, né? O que seria a aponeurose? É uma estrutura formada por tecido conjuntivo, membrana ela vai ser a membrana que envolve os grupos musculares. Geralmente apresenta-se em forma de lâminas ou de leques. E aqui vamos falar sobre a terminologia dos músculos, né? Primeiro eu vou falar sobre a origem, se a fixação dele é proximal, considerada em geral como parte menos móvel, ou parte que se fixa mais perto da linha média do externo, né? Do centro do nosso corpo. Já quanto à inserção, vamos chamar de fixação distal, quando ela é considerada em geral como a parte mais móvel, ou a que se fixa a mais longe da linha média ou do centro do nosso corpo. E o que seriam os músculos uniarticulares? São aqueles que cruzam e agem sobre apenas uma articulação. Os uniarticulares são aqueles que vão cruzar e agir sobre apenas uma. Os biarticulares, como o nome já diz, são aqueles que cruzam e agem sobre duas articulações diferentes. Os multiarticulares agem em 3 ou mais articulações, devido à linha de tração em sua origem e sua inserção de cruzar várias articulações. Entenderam? A gente vai chamar os de uniarticulares os que cruzam e agem somente com uma articulação, os biarticulares os que cruzam e agem sobre duas articulações diferentes, e os multi entre mais, entendeu? Quando eles cruzam com vários, quando os músculos cruzam com várias articulações. E a contração, né? O que seria a contração? Que é esse movimento que é fundamental, né? Que é propriedade do músculo, é a contração, né? Eu vou ler aqui, depois eu vou dar uma explicada para vocês. Basicamente ele ocorre pelo deslizamento dos filamentos de actina sobre o de miosina, né? O nosso cérebro, ele vai enviar sinais, né, através do sistema nervoso. Ele vai enviar sinais através do sistema nervoso para o neurônio motor, né, que está em contato com as nossas fibras musculares. Ele vai enviar sinais, o nosso cérebro vai enviar sinais, né, o cérebro faz parte do sistema nervoso, para o nosso neurônio motor, né, e nosso neurônio motor, ele vai entrar em contato com as fibras musculares. Quando próximo da superfície da fibra muscular, o axônio, ele perde a bainha de mielina e dilata-se, formando, o que ele vai formar? Ele vai formar a placa motora. E os nervos motores, eles se conectam aos músculos. Eles vão se conectar aos músculos através das placas motoras.
E também com a chegada desse impulso nervoso, as terminações axônicas do nervo motor lançam sobre suas fibras musculares a acetilcolina, uma substância neurotransmissora. E essa acetilcolina, ela liga-se aos receptores da membrana da fibra muscular, desencadeando um potencial de ação, viu? Vai desencadear um potencial de ação. Nesse momento que vai desencadear esse potencial de ação, os filamentos de actina e miosina se contraem, levando à diminuição do sarcômetro e, consequentemente, aí que vai provocar a contração muscular. Então, vamos dizer assim, que a contração muscular, ela segue a lei do tudo ou nada, né? Vou dar um exemplo. Ou seja, a fibra muscular, ela vai se contrair totalmente ou ela não vai se contrair. Se o estímulo não for suficiente, né? Se a gente não mandar um estímulo nervoso suficiente, aí não contrai, o músculo não contrai. Entenderam? Olha aqui. Então vai ser basicamente isso. Ela ocorre pelo deslizamento dos filamentos de actina sobre miosina. A energia para a contração muscular, ela é suprida por moléculas de ATP, produzidas durante a respiração celular. O ATP, ele atua tanto na ligação de miosina à actina, quanto em sua separação, que ocorre durante o relaxamento muscular. Quando falta o ATP, a miosina mantém-se unida à actina, causando enrijecimento muscular. É o que acontece após a morte, né? Produzindo-se estado de rigidez cadavérica. Então é basicamente isso, gente. É que vai ocorrer o deslizamento dos filamentos de actina sobre miosina. E é aí que vai acontecer a contração. Esse aqui foi só uma introdução sobre a fisiologia da contração. É um pouco complicado, mas espero que tenham entendido. E quais são o papel do músculo? O papel do músculo, ele pode ter o papel de agonista, que seria descrito em geral como um músculo que, quando contraídos concentricamente, provocam movimentos articular num plano específico de movimento, conhecidos como motores primários ou principais, ou músculos mais envolvidos. Já o antagonista é um músculo que normalmente se localiza no lado oposto ao da articulação em relação ao agonista e que possui a ação oposta, conhecida como músculo contralaterais. O agonista já tem uma função oposta do antagonista, né? E os músculos estabilizadores, eles são músculos que circundam a articulação ou parte do corpo, fica ao redor da articulação. E ele se contrai para fixar ou estabilizar a área, de modo a permitir que outro membro ou segmento do corpo exerça força e se mova, também conhecido como fixadores. Os músculos estabilizadores são geralmente profundos, localizados próximos à articulação. Os músculos isquiotibiais, né, são multifuncionais, são poderosos extensores pela anca com o músculo glúteo máximo, além de são flexores rotatórios mediais e laterais, também importantes estabilizadores do joelho. Os músculos do core são 29 pares de músculos que incluem os oblíquos, interno e externo, o transverso do abdômen, os multifúdidos, o reto, o abdominal, os glúteos, o quadrado lombar e os músculos do assoalho pélvico. E a sua função é a estabilização e também vai ser a manutenção da postura em movimentos amplos ou pequenos. Já o manguito rotador ou coifa dos rotadores, segundo a anatomia, ele é um grupo de músculos que eles são em seus tendões e que age para estabilizar o ombro. E os músculos sinergistas, né, tá acabando já. Os músculos que se participam da ação do agonista, mas que não são diretamente responsáveis por ela, eles são conhecidos como os músculos guias, que eles ajudam em movimentos refinados e eliminam movimentos indesejados. Um músculo, esses sinergistas, eles vão ser conhecidos como músculos guia. E aqui, ó, mais um exemplo de contração muscular.
Para que ocorra a contração muscular, o sistema depende da disponibilidade de íons de cálcio e o relaxamento muscular, que ele depende da ausência ou diminuição desse íon, né? Podemos dizer também que a contração muscular acontece quando ocorre a interação da actina e da miosina, né? Como eu falei para vocês, que são proteínas contráteis do músculo. Essa interação ocorre na presença de cálcio intracelular e de energia. E aqui eu coloquei para vocês o sistema muscular do corpo humano. São alguns dos músculos do corpo humano. Como vocês podem perceber, como eu falei para vocês, o músculo ele tem 40% a 50% do nosso peso total. Então são bastante músculo. E ele é peça fundamental na nossa locomoção. Ele, como eu falei para vocês, eles são como motores, né, para a alavanca funcionar, para que a alavanca possa se mover do nosso corpo. E o sistema locomotor é isso, gente. É a junção do sistema articular, do sistema ósseo e do sistema muscular. Eles juntos vão ter a função da nossa locomoção, da nossa movimentação, da nossa sustentação do nosso corpo, né? Da nossa postura. E eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Amanhã vamos ter uma aula no laboratório. As dúvidas que vocês tiverem nessa aula, vocês levam para mim e a gente vai tirar as dúvidas. Levem, se quiserem levar impresso o esqueleto humano pra gente ver lá no boneco da faculdade, fiquem à vontade. E espero que vocês tenham entendido sobre o sistema locomotor, e para qualquer dúvida eu estou disponível.